Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Essa que é a linha editorial do SEAD Explica, onde nós retomamos os conteúdos da nossa matriz curricular. Hoje eu falo diretamente com o pessoal do 5º ano e vamos para mais um conteúdo, né, sobre a língua portuguesa, do componente de língua portuguesa. O título da nossa aula é: o que faz uma história ficar interessante? Vamos ao desafio, então, da aula de hoje. Você já pensou por que algumas histórias prendem a nossa atenção até o final? O que será que acontece nelas para que a gente queira saber o desfecho? Pessoal, vamos pensar naquele livro ou naquele texto super interessante que você começou a ler. Às vezes começou em casa, começou na escola, e a gente fica doido para saber o final, né? Não é só com filmes que acontece isso, com séries, mas com textos também. E o que será que o autor faz para despertar essa curiosidade nossa? Esse desejo de saber logo o desfecho da história. Então vamos descobrir? Ó, toda narrativa, conto, fábula, novela, filme ou até mesmo história em quadrinhos tem alguns elementos básicos. Personagem, quem vive a história. Tempo, quando a história acontece. Espaço, onde acontece a história. E o enredo, os acontecimentos da história. Então, eu acredito aqui que todo mundo consegue identificar os três primeiros, né? Que é personagem, tempo e espaço. Às vezes, por exemplo, quando você vai ler um conto de fada, há muito tempo atrás, você não sabe quando especificamente, mas o tempo é esse, há muito tempo atrás. Num reino distante, esse é o lugar, é um reino distante. Eu também não sei que reino é esse, mas o que o texto traz para mim são essas informações. Quanto ao enredo, às vezes a gente fica confuso de identificar o enredo. Por quê? O enredo são os fatos. Então havia uma princesa, o pai dela morreu, ela foi criada pela madrasta, a madrasta não gostava dela, um dia ela fugiu. Então, existem os fatos, né? Então, não necessariamente a história completa, mas os fatos que acontecem naquela história, ok? Então, vamos para outra parte. Mas o que torna a narrativa realmente interessante é o conflito, o problema, o desafio que move os personagens e dá continuidade ao enredo. Então, como eu estava falando desse exemplo, qual que é o conflito? A fuga da princesa. Então, quando a princesa foge, é onde começa o conflito dela. Por quê? Porque talvez a madrasta vá correr atrás dela, ou talvez ela se sente culpada de deixar as irmãs. Então, o conflito é aquela dúvida, é aquilo que a gente não consegue resolver. E isso é que deixa a gente curioso, porque a gente quer saber como que vai o personagem, né, principal, o herói, a princesa, vão desvendar, né, esse conflito, vão resolver esse conflito. Então, a gente tem, ó, vamos lá, nós temos personagem, tempo, espaço, enredo e conflito. Então, nós temos 5 elementos aí do texto narrativo, ok? Bom, um exemplo. Em uma fábula como a lebre e a tartaruga, o conflito é a corrida. Quem vai vencer? Em uma história de mistério, o conflito pode ser descobrir quem é o culpado. Então, pessoal, sempre vai haver um conflito num texto narrativo. Pode ser um texto curto, como a fábula, né? A fábula não é curtinha, mas tem um conflito nela. Então, esses elementos que eu acabei de falar, todos eles estão presentes na narrativa, certo? Às vezes, tem alguns livros, por exemplo, vai tratar com mais especificidade, com mais detalhes, né? Então, vamos pensar aí na saga dos livros do Harry Potter. Você tem um lugar ali que é Hogwarts, que é a escola de magia. Então, é uma escola que tem vários detalhes sobre ela. Por quê? Porque eu tenho quantos livros aí? Se não me engano, são 7, né?
Então eu tenho 7 livros ali para falar daquele lugar. Se eu tenho um conto não é tão longo, então eu não vou ter tantos detalhes, certo? E falando do conflito, o conflito também. Em uma fábula, o conflito pode ser mais fácil, né? Mais didático ali para eu identificar. Quando é um livro, né, um romance, mais com uma história maior, esse conflito pode ser mais complexo, pode ser mais difícil para o personagem resolver. Às vezes ele precisa ter toda uma jornada para resolver aquele conflito, certo? E outra, você sabe que isso não é só em livro não, tá? Você consegue identificar em filmes, em séries, em animações, tudo isso está presente quando você conta uma história, uma narrativa, certo? Bom, então, dica ao estudante, sempre que ler uma história, pergunte-se qual é o problema que os personagens precisam resolver? Quais são os elementos, personagens, tempo, espaço, enredo, que ajudam a construir essa narrativa? Quando a gente pensa, por exemplo, no espaço, né, que é o lugar, existe sempre uma viagem. É muito difícil a gente não ver um herói, né, um personagem principal que não tem que fazer uma viagem, sair do seu lugar, da sua zona de conforto. Vamos pensar no conto de fada da João e Maria. Eles não fazem uma saga, né, sair lá da casa deles e ficar perdido ali na floresta, e encontrar a casa da bruxa, depois retornar. Então é uma saga, né? É uma jornada. Ele sai de um lugar, vai para o outro. Então todos os elementos eles se cruzam, eles se complementam, tá? Então é importante você saber os 5 elementos: personagem, tempo, espaço, enredo e conflito, certo? Então é isso. Vamos à questão agora. Leia o trecho abaixo. Era uma vez uma menina que morava perto da floresta. Um dia, ao levar doces para a avó, encontrou um lobo que queria enganá-la. O conflito dessa narrativa, conhecida aí, hein? Letra A menina gostava de levar doces para a avó. B, a menina encontrou um lobo que queria enganá-la. C, a avó morava perto da floresta. Ou D, a menina morava sozinha. Qual é o conflito? Letra B, a menina encontrou um lobo que queria enganá-la. Por que esse é o conflito? O conflito é o problema que movimenta a história. Neste caso, o lobo tentando enganar a menina. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, o grande conflito dela é o quê? É o lobo que quer enganá-la, que acaba enganando, né? Comendo a vovozinha. Depois tenta enganá-la de novo, né? Enfim, é toda aquela história ali ao redor do lobo e da Chapeuzinho. Bom, pessoal, o que então a gente vai aprender com essa aula, né? O que nós aprendemos com essa aula? Conhecemos os elementos que constroem uma narrativa: personagem, tempo, espaço, enredo. Descobrimos que o conflito é o desafio ou problema que deixa a história mais interessante. Agora sabemos identificar o conflito e os elementos narrativos em qualquer texto de ficção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like. Não deixe também de acionar o sininho. Se você ainda não está inscrito no canal do SEAD no YouTube, se inscreva, acione o sininho para você receber as novidades toda semana e se preparar também para as avaliações, certo? E é isso. Quem assiste também as aulas que são professores, dê uma olhadinha na nossa legenda que ela te ajuda a você elaborar o seu plano de aula, tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!